Bom, e a gente vai falar de uma série de coisas, mas começa até um pouquinho com... Tem muitos mitos, tem muitas verdades, né? A gente vai tentar abordar Ótimo. a maioria delas. Mas vamos começar então nessa parte da estética mesmo. O que tem hoje que é legal de se fazer? O que tem que não é legal ou é perigoso? Né? Às vezes você resolve um problema temporário e cria um problemão para o futuro, né? Eu acho que como a gente está muito ansioso numa sociedade ansiosa, isso se reflete para o profissional que você vai buscar também às vezes. E essa conduta, a gente tem que tomar muito cuidado para indicar um tipo de tratamento. Hoje está muito em alta a estética do corpo, dos dentes. Isso é fantástico. Na pandemia veio isso muito aguçado, né? As pessoas começaram a se ver muito em aplicativos, com o chefe, fazendo lives, né? Então, as pessoas se viam mais e sentiam a necessidade, eu senti muito lá na clínica, de se cuidar mais. Tanto no âmbito geral, quanto no dente ali, mais específico. Então, quando chega um paciente lá, às vezes ele vem procurando tratamentos das redes sociais, do artista. Eu quero ficar que nem o Gustavo Lima, doutor. Esses dentes aqui é o que eu busco, né? Ou outros tipos de pessoas, de celebridades. E a gente vê algumas barbáries também, né? Há tratamentos que são super indicados, as facetas, as lentes de contato dental, que são capinhas que colocam em cima de cada dente. Algumas eu preciso fazer um leve desgaste e outras não. Como assim? Então, por exemplo, lá a gente trabalha bastante com as resinas compostas. De 1990 até 2023, as resinas compostas e os adesivos de dente que fazem essa adesão para grudar materiais, eles evoluíram muito. Então, eu tenho um ramo ali de atuação bem com as resinas. Então, eu faço muitas facetas em resinas. Isso também está muito em alta. Só que a gente vê algumas facetas em resina com um gosto bem peculiar, que são aqueles brancos. Isso serve na cerâmica também. A cerâmica eu preciso de um protético para fazer. Essa é a diferença. A resina eu consigo na hora fazer. Então, um trabalho rápido, transformador, que em 2 horas eu consigo entregar, eu estou falando de uma faceta em resina. Imagine 10 dentes encapados de uma cor que você sonha e a gente consegue te entregar isso. E as de cerâmica demoram um pouco mais. Elas também são... As de cerâmicas são mais duradouras. Só fazendo um paralelo, porque isso é uma pergunta muito comum. Facetas em resina, facetas em cerâmicas. O que é bom, qual que é a melhor indicação? Sempre o seu dentista vai saber te indicar. Porque eu só estou passando... E essas facetas são as lentes ou aí é um... São. Tá, Não, as são. lentes, Quando eu falo em lentes de contato, quando eu falo em facetas dental, a gente pode imaginar tudo a mesma coisa. Tá. O que diferencia é, às vezes, o desgaste. Umas, às vezes, eu vou ter que desgastar um pouquinho mais, outra não. Mas hoje em dia caiu por terra. Tudo a gente pode chamar de lentes, que às vezes é mais fininho. Então, esse nome foi muito aguçado. Lentes de contato dental, um nome bonito, né? Melhor do que facetas. Então, diz que há um desgaste mais pequenininho do dente. Ou zero desgaste. Existem facetas de cerâmica que eu não preciso desgastar? Existe, mas é muito difícil. Então, quando eu falo em cerâmica, que é um trabalho mais duradouro, que não pigmenta, isso eu estou falando em 15, 20 anos de durabilidade, eu vou ter que fazer um leve desgaste, um preparo, que a gente fala no dente. E quando eu falo em resina, poucas vezes eu preciso preparar o dente. É uma capinha que a gente faz em cima do dente com uma massinha direta, digamos assim. Esse desgaste a gente pode comparar com vou pintar a parede, que você tira ali a tinta antiga, o reboco, faz de novo e pinta. Bons mais profissionais vão fazer um leve preparo. Há uma grande indicação de facetas em cerâmica. A maioria das pessoas que estão na TV, nas mídias, tem as facetas em cerâmica. Então, leves preparos. As resinas, elas têm algumas vantagens, às vezes por causa de custo, é menor. É fácil manusear. Eu não preciso de um protético ali para me ajudar nisso, colocar num forno, porque a cerâmica trabalha ali dentro de um forno. Então, as resinas é mais fácil. Por isso que está muito em alta, porque às vezes profissionais conseguem entregar em 2, 3 horas um sorriso do sonho com um custo menor que eram das facetas. Mas tem que tomar muito cuidado, porque tem todo um protocolo para fazer todos os trabalhos. E às vezes, muitas das vezes, a gente foge desse protocolo para talvez adquirir mais financeiro,
né, e ali a gente acaba vendo algumas coisas que, aos meus olhos, não são muito bonitas. Mas há gosto para tudo, como igual o vinho. Ah, eu adoro um vinho tinto, você vai falar, mas eu sou só do branco. Então, são gostos que a gente respeita. Mas eu não posso... vou te dar um exemplo, não sei se eu estou errado. Estou tomando um vinho tinto e não lavo a taça e põe um branco. Talvez isso pode ser uma afronta, eu não sei, para a área. E aí a gente vê muitas afrontas na odontologia frente às facetas, digamos assim. A questão estética é fácil de entender, mas existe alguma complicação no dia a dia, alguma coisa que muda? Existe um cuidado especial, algum problema no longo prazo? O que pode acontecer? Eu higienizo, isso é uma pergunta comum. Como que eu faço a higienização das facetas? Bastante em facetas. Igual o dente. Passo o fio dental, higienizo com uma escova sempre macia. Importante a gente falar. Com uma pasta adequada. A gente pode também entrar para falar um pouquinho sobre cremes dentais, eu acho legal. Então eu vou limpar igual que eu limpo meus dentes. Um trabalho bem feito não tem diferença. Só que, óbvio, se eu tenho um preparo, um desgaste ali... eu tinha uma superfície sadia que se tornou, às vezes, desgastada. O dentista precisa estar mais presente nesse tratamento do que quem tem os dentes rígidos, totalmente saudáveis. Então, rotinas no teu dentista a cada 3, 4 meses se faz necessário do que a cada 6 meses de um paciente, talvez, que não tem nenhum trabalho estético, digamos assim. A ideia é sempre prevenir, Edio. Trazer o paciente mais próximo do consultório e não esse paciente a cada 5 anos vai no dentista, a cada 10 anos. Esse a gente vai ter grandes problemas. Não pode ir só a cada 5, 10? Tem alguém aqui que faz isso? Será? É o Guilherme já, tá, gente? Isso aí, ó. Não sou eu não, é o Guilherme. Tô aqui para quebrar esses paradigmas. E vamos dizer assim, se a gente fosse pro caminho... Sem artifício, sem a faceta. Ok. O que existe de reabilitação do sorriso? O aparelho dentário? Os clareamentos estão muito em alta, sempre também estiveram. Só que quando a gente fala sobre clareamento dental, a expectativa do meu paciente já não é mais aquele branco que o clareamento atinge. E ele tem um limite. Por isso que o boom das facetas e das lentes vieram do ano 2000, aí há 23 anos, a gente tem um boom ali de facetas. Então, o clareamento, a gente toma muito cuidado para fazer até a venda. Você está imaginando um branco homo, aqui é facetas e lentes. O clareamento sempre vai deixar a base do dente, isso é muito comum e é assim mesmo, mais amarelinha. Porque a base tem muita dentina, que é um substrato do dente, que é difícil clarear. A gente clareia bem o esmalte, que é essa parte mais de fora do dente. Inclusive, o esmalte é a superfície mais dura do corpo humano, para você ter uma ideia. Essa informação é bem interessante porque a gente vê muita cárie, né, em pessoas ainda que têm baixa renda. O índice de cárie, graças a Deus não. Deus não tem nada a ver com isso, né? Trabalho graças conjunto, ao trabalho. Né? A água fluoretada, N questões fez com que diminuiu muito o índice no nosso país de cárie. Mas seja um país de terceiro mundo, melhorou muito. Então, hoje a gente não tem tantos problemas como cáries e temos outros tipos de problemas que são lesões não cariosas, digamos assim. Isso é comum em muitos jovens. Mas eu já posso voltar nesse tema para falar. Eu queria que você me repetisse só essa pergunta que você acabou de me fazer. Não, que a questão... Sobre o clareamento, né? Isso. Que na verdade era, tirando a questão das facetas, né, o que tem de... O que era mais tradicional na questão da reabilitação. Que você pode usar um aparelho para dente torto, tem o clareamento, né, enfim. Mas eu sinto que os pacientes... Hoje isso é pouco para eles. Não sei se isso é bom ou ruim, mas a gente está muito exigente na cor do dente, que eu também acho perigoso, e exigente nos dentes muito retinhos. Porque pode te bater um arrependimento. Imagina você desgasta teus dentes para pôr as lentes, trabalho maravilhoso e tal. Depois de 5 anos, 10, você fala, putz, eu acho que não era isso que eu gostaria de ter. E aí a superfície do esmalte, que é a superfície mais dura do corpo, foi desgastada. Então é uma escolha que o teu dentista vai ter que te auxiliar a caminhar por o que é melhor para você ou no tratamento. Mas eu acho que os aparelhos são muito bem-vindos. A gente indica muito aparelho antes de colocar as lentes. Essa é uma pergunta. Conduta interessante. Porque a gente quer alinhar primeiro os dentes para depois embelezá-lo, vamos dizer assim. E hoje, às vezes, o dente tortinho,
vamos desgastar e fazer uma lente? Talvez em 2 horas eu resolvo esse caso. Isso é comum. Até como uma conduta profissional, isso às vezes não é bom. Porque o cara não quer pagar o preço de ficar 6 meses com o aparelho. Essa ansiedade faz a gente ter, daqui 30, 40 anos, grandes problemas dentais. Retrabalhos por uma ansiedade de ter o branco, o retinho hoje. Mas tudo também, eu volto lá, é questão de gosto, é uma combinação entre cavalheiros ali, entre dentista e paciente, mas é importante a gente deixar isso claro. Às vezes os tratamentos que os pacientes pedem, eles não sabem, vai desgastar. Tem muitos pacientes que chegam lá, nossa, mas eu não sabia que tinha que desgastar, doutor. Eu nem sabia que o meu dente foi desgastado para fazer tal conduta. Então a comunicação entre o profissional e o paciente, isso é muito expressivo, precisa estar sempre em alta, até mais do que o tratamento ali. Eu vejo muito isso no consultório.